Olá, garotada! Tudo certinho com vocês? Muito bem. Hoje a nossa aula é de História, página 124 a 130, tá bom? Vamos lá, página 124. Tia Angela vai fazer um questionáriozinho junto com vocês, tá bom? Falando sobre a cultura. Olha, ao longo desse capítulo, conhecemos um pouco dos gêneros musicais brasileiros e vimos sua relação com a realidade de seus locais de origem. Podemos perceber, com o exemplo do samba, a forte relação que existe entre cultura e sociedade. Com base nessas ideias, responda a essas questões. Existe no Brasil somente um tipo de cultura? Só um tipo de cultura no Brasil? O que vocês acham? Sim, né? Só aqui no Brasil existe somente a cultura brasileira, né? O que temos, por exemplo, é a diversidade cultural, né? Como, por exemplo, a música, os diversos gêneros musicais que a gente tem, né? Por isso podemos dizer que a nossa cultura é formando a cultura brasileira, porque tudo isso forma a cultura brasileira, né? Então, no Brasil, só existe uma cultura, que é a brasileira, tá? Então, os gêneros musicais, as músicas, né? Isso faz com que se forme a cultura brasileira, tá bom? Agora, outras culturas que vêm no Brasil, né? É de fora, é a cultura japonesa, a cultura francesa. Então, que vem aqui para acrescentar a nossa cultura, o nosso conhecimento. Mas a cultura brasileira, olha só, existe no Brasil somente um tipo de cultura. No Brasil, somente um tipo de cultura, a brasileira. Tá bom? Agora, os gêneros musicais, as músicas, né? Faz com que isso forme a nossa cultura brasileira. Tá bom? Certinho? Muito bem. B. Como o estudo das canções pode dar uma noção das características de uma cidade? Então, a canção é uma forma de representar as características de uma cidade, né? Então, aqui, ó, como o estudo das canções pode dar noções de características de uma cidade. Então, a canção, ela forma as características de uma sociedade, tá? E a canção pode demonstrar um pouquinho como a sociedade se organiza. Na música, mostra as características de uma cidade, tá bom? Então é isso. Então a canção é muito importante, né? Pra gente ficar conhecendo a cidade, a característica dela, como ela foi, o que ela traz de legal pra gente, não é verdade? C. O samba pode ser considerado uma forma de representação cultural da cidade? Sim, o samba pode, né? Por quê? Porque o samba, ele nasceu numa cidade pobre, né? Nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, é uma demonstração da cultura afrodescendente, tá bom? Então, ele pode sim, tá? Porque ele retrata muitos problemas sociais, as características base do lugar onde as pessoas vivem, né? Ele conta um pouco da vida das pessoas da comunidade, né? Conta um pouco das características, dos problemas sociais, do que acontece numa comunidade. Então, ele pode sim ser considerado uma forma de representação da cultura da cidade, sim. Tá bom? Certinho? 2. Se algum estrangeiro lhe perguntar os principais elementos da cultura de seu estado, qual seria a sua resposta? A gente tem que falar muito sobre a característica aqui, né, gente? E valorizar a nossa cultura, não é verdade? A gente tem que falar para ele sobre como a nossa cultura aqui é rica. A gente tem que falar para ele das festas juninas que a gente tem, da diversidade da alimentação, da culinária, né? Que a gente tem aqui, das danças, não é verdade? Das festinhas culturais que o Parque da Cidade promove e a Fundação Cultural também, tá bom? Certinho? Do nosso artesanato também, que é muito rico, tá bom? Agora vamos para a página 125, essa aqui, 125, bom? 2. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa sobre esse tema, a cultura da minha cidade. Você pode utilizar a internet, livros e jornais e também entrevistar pessoas da sua família. A sua pesquisa deverá responder a essas perguntas.
Então, essas pesquisas aqui, a tia Ângela fez, né? Vamos debater junto com você, tá bom? Mas se você quiser colher mais dado e às vezes pode não estar tanto aqui, aí vocês passam para a tia Ângela também. Pode perguntar pro seu parente também, pro papai, pra mamãe, tá bom? Certinho? Então tá. Ó, quais povos colonizaram a região da sua cidade? Aqui vocês já sabem, né, gente? Muito bem. Né? Os índios, os padres jesuítas, não é verdade? B. Esses povos deixaram alguma herança cultural em sua cidade? Sim, com certeza, né, gente? Com certeza. O que eles deixaram? Responde aí, patrão. Isso mesmo. Como cuidar da natureza, né? As nossas crenças, a nossa diversidade da culinária, não é verdade? Produtos que às vezes, alimentos que às vezes a gente, eles ensinaram a gente a comer, tipo como a mandioca, cada estado tem um nome, não é mesmo? C. Existe em sua cidade algum local ou evento que promove a cultura desse povo? Sim, todo mundo já sabe. Lembra onde acontece a virada cultural? Muito bem, os nossos teatros, né? Os nossos eventos que tem culturais aqui, que é promovido por quem? Muito bem. Fundação Cassiano Ricardo e Parque da Cidade, né? Lá no Parque da Cidade tem festas culturais maravilhosas. Maravilhosas. Não é mesmo? E a D. Existe algum gênero musical ou artistas importantes que representam a cultura de sua cidade? Sim, lembra que a tia Ângela apresentou para vocês o hino de São José dos Campos? Lá falam muitas características aqui de São José, não é verdade? Então a tia Ângela pesquisou isso. Se alguém tiver algum artista, algum gênero musical, pode acrescentar também. Tá bom? Certinho? Muito bem. Agora a gente vai para a página 127. Olha lá. Tem essa, 126 e 127. Certinho? Olha lá. Você conhece esse lugar? Sim, né, gente? Esse daqui é um museu, né? Eles estão visitando um museu. Qual é a utilidade para a população de espaço como esse? Qual é? Vocês sabem, né? Muito bem. O que é? Isso, a gente fica conhecendo a cultura, a gente adquire conhecimento sobre outras culturas, não é verdade? Você gostaria de conhecer esse lugar? O que você gostaria de pesquisar em um espaço como esse? Responda para a tia Ângela e manda lá no zap para a tia Ângela, tá bom? Eu gostaria de conhecer, sim, tá? E eu gostaria de conhecer muitos pintores e esculturas famosas. Vamos lá, gente, página 128. Vamos à leitura. A história é muito importante para compreendermos o presente de nossa sociedade. Ao olharmos para a origem das ideias e das coisas, podemos compreender como se deu a evolução de conceitos e assim empregá-los de modo interessante para a sociedade. Os museus, nesse contexto, têm grande importância, pois neles armazenamos e preservamos diversas fontes históricas que possibilitam o estudo do passado. Observe estas imagens de alguns importantes museus. Grifa essa parte para a tia Ângela, tá, gente? Pode grifar o parágrafo todo, tá? Ó, pode grifar o parágrafo todo, tá bom? Olha lá, tem o Museu do Cairo, que fica no Egito, o Museu da História Natural em Nova York, o Museu do Ipiranga em São Paulo, Museu Britânico em Londres e o Museu ao Ar Livre em Brumadinho. Olha lá, gente, que legal, olha lá esse aqui. Olhos do dinossauro. Muito legal, esse daqui também muito interessante, não é verdade? De Londres, muito legal. Ó, quando falamos em museus, é comum pensarmos em locais onde existem objetos antigos e coisas do passado. Atualmente, porém, a ideia do museu pode ter diversas concepções. Essas imagens retratam vários museus de diferentes lugares do mundo. Nesses locais, há várias formas de perceber as ideias de preservação cultural e de promoção. Tá vendo, gente? Tem vários tipos, né, de museu. Um só falando do dinossauro, outras de pintores, né? Aqui tá falando como é importante, né, o museu. Quando a gente pensa em museu, a gente já pensa em coisa antiga, né? Coisas do passado. Cultura, gente, muita cultura.
Então aqui, ó. Explique em poucas palavras a importância de preservarmos o passado. Por que é tão importante a gente preservar o passado? Essas vocês sabem responder para a tia Ângela, não é verdade? Isso mesmo, muito bem, porque assim a gente fica conhecendo outras culturas, fica conhecendo um pouquinho do passado, né? Como foi o passado. A gente fica conhecendo também coisas que foram utilizadas no passado, não é verdade? A gente consegue ver, né, o que aconteceu, conhecer objetos, como os povos viviam antigamente. Então é para a gente conhecer o passado, né? Conhecer a cultura de antigamente, objetos que a gente nem conhecia, né? Nem como eles usavam antigamente, não é verdade? Então por isso que é muito legal a gente preservar o passado. Tá bom? Vamos lá, página 129. O que é legado? Você conhece a palavra legado? Conhece, criançada? Vocês são muito espertos. Em um de seus sentidos, legado significa aquilo que é transmitido para gerações posteriores, quer dizer, para gerações e gerações, né, futuras que vêm. Assim, legado pode ser um conjunto de ideias e bens materiais que um povo cria e com o qual contribuiu para o desenvolvimento de seus descendentes e, por vezes, de toda a humanidade. Será que todos os povos se preocupam em deixar sua história preservada para o futuro? Na maioria das vezes, a resposta é sim. Observe este exemplo. Entre as imagens mais vistas no mundo são as pirâmides de Gizé, no Egito, que foram construídas como tumbas para os faraós egípcios que queriam ser lembrados pelas gerações futuras. Além disso, os egípcios mumificavam os mortos com o objetivo de preservar seus corpos, pois acreditavam em vida após a morte. Essa crença acabou promovendo a preservação do legado e da cultura egípcia. Olha que legal, gente. Então eles já pensavam, né, no futuro, eles queriam guardar, preservar para que outras gerações pudessem conhecer a vida deles, não é verdade? Muito legal, hein? Por isso, gente, que é tão importante a gente cuidar, né? Cuidar, preservar, né? Para que outras pessoas possam conhecer, né? O passado, conhecer como as pessoas viviam. Tá vendo aqui? Eles gostavam de preservar, né? De cuidar para que outras pessoas pudessem conhecer como eles viviam. E o legado são coisas que são passadas de gerações para gerações, ou poderiam ser bens materiais, conhecimento, né? O modo de viver, receitas também entra como um legado que uma pessoa deixa para outra. Tem gente que tem um caderninho de receitas que era da avó, da bisavó, então isso é um legado também que vai passando de geração em geração. Conhecimento, bens materiais, isso é um legado. Por isso que é tão importante, né, a gente construir uma história e essa história ser passada para geração em geração. Tá bom? Certinho, gente? Vamos lá ver, ó, saiba mais. Esta é uma foto do Museu Britânico, localizado na cidade de Londres, capital da Inglaterra. As estátuas representadas, contudo, são a da cultura egípcia. A presença de artefatos de outros povos em diversos museus do mundo pode ocorrer por vários motivos. Existem exposições itinerantes que acontecem em várias cidades durante o ano, levando objetos de outros povos para museus de todo o mundo. Existem também trocas entre museus de países diferentes. Contudo, os artefatos egípcios do Museu Britânico têm outra história. São consequências do fato de que, entre o século XIX e XX, o Egito foi dominado pelos ingleses, o que permitiu a retirada de vários objetos da história do Egito Antigo, que foram levados para a Inglaterra. Atualmente, existe um processo de devolução de algum desses objetos. Olha só, gente. Tá vendo? Tiraram alguns objetos, levaram embora, né? Porque assim eles faziam a troca de objetos iam para diversos países.
Então, diversos países ficavam conhecendo aquele objeto, né? Uma forma de todo mundo ficar conhecendo, né? Legal isso também, não é verdade? Pelo menos não fica só em um lugar, vai viajando de país em país, aí todo mundo pode conhecer, não é verdade? Muito legal. Que eram objetos do Egito. Olha lá. Lembra que a Tiana estava falando de diversos tipos de museus? Olha aqui. Página 130. Museus e formas de representação da cultura social. Muitas vezes o museu é visto como um local cheio de coisas antigas. Hoje em dia, contudo, diversos tipos de museu ajudam a mudar um pouco essa percepção. Observe estes exemplos. Então, antigamente, o museu era visto como um lugar cheio de coisas antigas. Hoje já não é mais assim, né, gente? Não é só coisas antigas, são coisas interessantes, são coisas legais, né? Que contam uma história e não necessariamente somente coisas antigas. Vamos lá, ó, Museu da História Natural. Museu de História Natural existe em várias cidades do mundo. Geralmente conta a história dos seres vivos e tentam representar os habitats das espécies que viviam no passado, além de nos ensinar sobre o período e o local em que cada espécie viveu. Olha que legal! Museu temático, localizado no estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol disponibiliza para seus visitantes uma série de vídeos e jogos. Apresenta toda a história do futebol brasileiro e mundial e oferece interação com os visitantes. Olha que legal, gente, esse museu, tá vendo? Museu do esporte, do futebol esse, Museu do Futebol. Museu do Esporte fica aqui em São José dos Campos. Não esqueça de visitar. Museu ao ar livre. Nesse tipo de museu, visitantes podem apresentar sobre a história de uma região por meio da visitação de um local histórico. Temos, assim, uma interação com o espaço natural e, ao mesmo tempo, histórico. Muito legal também Museu ao ar livre. Museu do Amanhã. O Rio de Janeiro possui um museu com a visão voltada para o futuro. O Museu do Amanhã tem a intenção de imaginar como o mundo será em alguns anos, sem deixar de valorizar o passado. Muito legal esse também, hein? Muito legal. Como seria o futuro, não é verdade? Seria interessante a gente também visitar esse museu aqui, não é verdade, gente? Certinho? Tchau, tchau. Por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato no Zap com a Tia Ângela, tá bom? Beijo pra vocês.